A grande verdade é que não dá pra gente falar sobre liderança sem falar sobre significado, sabe? Sem falar sobre um propósito. Eu percebo que muitas vezes muitas pessoas vêm buscando algumas dicas sobre liderança, como liderar equipes, e o processo de liderança tradicional sempre foi feito de fora pra dentro. Mas a gente precisa começar de dentro pra fora. Sem um significado, sem um porquê eu faço o que eu faço, essa liderança ela não vai ser duradoura, positivamente duradoura durante o tempo. É sobre isso o vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, lembra de se inscrever aqui no canal, dar seu like, compartilhar com os amigos e com as amigas para que mais e mais pessoas o recebam também. Bom, gente, esse tema de propósito de vida, né? Propósito de vida, missão, causa, a razão de eu estar aqui, isso sempre foi um tema que me tirou noites de sono. Porque quem me acompanha aqui sabe, eu sempre tive muito conflito com relação à profissão, sabe? Eu comecei fazendo enfermagem, aí eu fiz por 6 meses e parei, aí eu comecei a estudar pra medicina e parei, e aí eu estudei direito, formei, atuei como advogada durante vários e vários anos, e aí eu disse, não é o que eu quero, e mudei de profissão. Então sempre foi uma coisa que me tirava o sono real. Eu falava, gente, eu lá como advogada super bem, sabe, crescendo na profissão, e eu me via assim, ou daqui onde eu tô, ou eu vou deslanchar e vou crescer muito, porque estavam aparecendo oportunidades maravilhosas do ponto de vista financeiro, ou eu não vou ser, sabe, eu não vou ser feliz, eu não sei o que eu faço. E aí eu tomei uma grande decisão, que foi mudar de profissão. Vendo de fora é como se fosse um estilingue, assim, né? Que você sente que você tá dando 1000 passos pra trás, mas a grande verdade é que na hora que solta, você dá 1 milhão pra frente. Então vale a pena fazer esse estilingue, fazer essa introspecção pra gente realmente ver aquilo que a gente quer. Todos nós temos algo a oferecer pro mundo e a gente veio pra entregar esse algo. E aí eu separei aqui algumas dicas, como eu me questionei muito isso e eu vivi esse processo de me conectar com aquilo que eu vim fazer realmente no mundo, e hoje eu me sinto super conectada com isso. Eu separei algumas coisas que foram as viradas de chave, assim, que me fizeram, eu percebi que eu tava buscando respostas, quando na verdade eu deveria estar fazendo as perguntas corretas. E essas perguntas corretas são as que eu trouxe aqui nesse vídeo pra você observar se você sente que está seguindo o seu propósito. Sem esse propósito, você pode ter todas as dicas de liderança, mas talvez não vai ser muito legal, sabe? Você não vai conseguir, a gente não pode dar para o outro o que a gente não tem pra gente mesmo. E a liderança humanizada é aquela que você compartilha, não só delegar, sabe? Não é uma gestão a liderança somente, sabe? Você compartilha amor, você compartilha luz, você compartilha aquilo que é você compartilha você, sabe? Você quase que doa sua alma para as pessoas que você convive, sejam elas relacionamentos afetivos, de familiares, enfim, vários, né? E também no ambiente de trabalho, obviamente. Então, pega papel e caneta, e eu quero que você, se você se questiona sobre propósito de vida, eu quero que você veja esse vídeo com papel e caneta e vai dando pause e respondendo a cada uma dessas perguntas. Pergunta número 1. Liste 5 pessoas que você admira muito. A gente costuma admirar aquelas pessoas que têm algo que a gente também tenha. Só que como a gente foi ensinado a ser humilde, a gente acabou levando essa humildade para um outro lado. A gente levou essa humildade para não se sentir útil para nada, não posso ter nenhuma qualidade, eu não posso ter habilidades, porque é difícil pra mim ter essas habilidades e demonstrá-las pro mundo. Mas não é humildade nesse sentido, não. Ser humilde não é você não reconhecer tudo de muito bom que você tem. Então lista essas 5 pessoas que talvez você não consiga ver suas próprias habilidades, mas elas estão aí. E essas 5 pessoas já vão te ajudar nisso. E pra cada pessoa que você colocar, você vai colocar o que nela você admira. Por exemplo, quando eu vi essa pergunta, foi um vídeo da Gisela Valim que eu vi, e ela era uma das pessoas que eu coloquei nas minhas listas top 5 aqui. E eu colocava o que eu admirava nela. Eu admirava a capacidade dela falar sobre autoconhecimento de uma forma tão profunda e muito além daquilo que de fato a gente poderia ver, sabe? E hoje, quando eu fiz isso, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar nem com desenvolvimento pessoal. E hoje eu vejo isso como sendo uma habilidade minha também, sabe? Então, isso, faz essa lista. Depois, você
sabe se o que você faz hoje tem sentido ou não. Quando você trabalha muito, porque assim, quando a gente começa a fazer aquilo que a gente gosta, não é que a gente para de ter trabalho, não é que a vida fica fácil, sabe? Tudo fácil, não. Mas fica leve. Aquilo que a gente faz, a gente cansa, a gente trabalha muito. Você trabalha, você faz várias coisas, somos multitarefas, né? Multipotenciais e talvez até isso gerar dúvida, mas só que aquilo que a gente faz, de certa forma, nos alimenta a alma. Não é que chega no final você tá totalmente drenado, sem energia. Você tá cansadíssimo, mas você sente que você tá cumprindo sua missão, sabe? Então observa isso. E você pode fazer uma meditação, um momento de introspecção pra observar isso também. Tem vídeo aqui no meu canal que fala sobre meditação, sobre como meditar também. Você pode dar uma olhadinha. Terceiro ponto. O que você gostava de brincar quando você era criança? Muitas vezes, quando a gente vai crescendo, a própria sociedade, as questões sociais, elas vão cortando a gente de ser e expressar aquilo que a gente é. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu brincava de pequenininha, de criança, eu brincava que eu era professora. Eu colocava vários alunos, meus bichinhos de pelúcia assim na minha frente, e eu ficava ali dando aula horas e horas. Minha mãe é professora, né? Então eu roubava a lista de presença dela, ia ali fazendo a presença, colocava minha cachorrinha ali no meio e falava, fica sentada. Eu era uma professora bem malvada. Isso eu acho que eu superei, ou não. Então isso, o que você gostava de brincar quando você era criança? 4. Observa sua prateleira de filmes. Sua prateleira de livros e os filmes que você assiste. Observa as séries. O que você vê no Netflix? Qual tipo de assunto são esses? Quais os livros que realmente prendem sua atenção? Você gosta de ler, de fato? Sabe? Vai observando isso. Nós, geralmente, gente, minha prateleira, quando eu vi essa pergunta, assim, eu olhei pra minha prateleira, eu juro. Era só assim, ó, tudo Osho, autoconhecimento, espiritualidade. Era basicamente isso. Desenvolvimento pessoal, liderança, era tudo isso, sabe? E aí eu já tinha uma grande resposta. Só que muitas vezes nós somos impedidos pelo nosso ego que fala, não, você não pode ganhar dinheiro com isso, né? E não acredite nisso. Isso é apenas o seu ego querendo sabotar a sua missão, porque quando você se conecta com isso, você pode ganhar dinheiro. Ainda mais hoje em dia, gente, com a internet, a gente consegue de fato rentabilizar, é assim que fala? Fazer virar renda, tudo aquilo que a gente quiser, a gente pode criar, sabe? Então usa isso a seu favor, não deixe a sociedade sabotadora dizer que você não pode ganhar dinheiro com isso que você acabou de pensar que é o que você gosta. 6. Última pergunta aqui. Se você não precisasse de dinheiro, o que você faria? Tá conectado com o que a gente acabou de falar. Nossas crenças financeiras são tão grandes que a gente simplesmente ignora aquilo que a gente gosta ou fala que é hobby, sabe? Mas se você não precisasse de dinheiro, você poderia viver fazendo isso? E por fim, eu gostaria de trazer uma recomendação de uma ferramenta de autoconhecimento, que é o Ikigai. O Ikigai, ele é formado por essas 4 bolinhas aqui. Ikigai em japonês significa sentido de vida, razão de ser. E essa nossa razão de ser que todos nós temos, ela pode ser descoberta por algumas perguntinhas. Então, se responda a essas perguntas. O que você ama fazer? Anota tudo, independente. Tipo, eu, por exemplo, eu amo tocar violão. E eu amo comunicar, dentre outras 1000 coisas, né? O que você faz bem? E aí entra comunicar, até que tocar violão pode ser, não super bem, mas poderia até colocar aí. O que podem te pagar pra fazer? Então, aí você começa escreve tudo também. E o que o mundo precisa? E aí quando você vai vendo o que eu amo, com o que eu sou bom, com o que o mundo precisa, com o que podem me pagar pra fazer, vai anotando tudo e começa a conectar todas as palavrinhas que saem juntas, assim. Quando eu fiz esse exercício, o comunicar, escutar as pessoas, dar meu ouvido ao mundo e a minha voz, eles estavam assim, como maioria ali no meio de todas. E eu comecei a ver, o tocar violão já não, ele foi se perdendo no meio do caminho. O direito, por exemplo, ele ficava como podem me pagar pra fazer, sou bom, mas não amava. Entende? Então você vai conectando tudo isso. E por fim, recomendo 2 leituras sobre esse tema, caso você queira aprofundar mais e mais. Um é esse, Mário Sérgio Cortella, Por que Fazemos o que Fazemos? E o outro eu não tenho ele físico, porque eu li ele digital, que é O Propósito, do Shri Prem Baba. E aí vou finalizar com uma perguntinha
que uma reflexão aqui que o Cortella faz nesse livro. Ele fala assim: se você estiver muito cansado, né, segunda-feira, 6 da manhã, trim, 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 vai tocar seu alarme do celular e a gente não quer sair da cama. Isso pode significar duas coisas. Ou você está com um fim de semana muito movido, com festas, atividades físicas, viagem, você precisa de umas horas mais para seu corpo descansar, né? Porque você está de fato cansado, ou você não tem ganas é porque tá em espanhol. Ou você não tem vontade de sair da cama. E isso pode significar um sinal de estresse. Entre ambos esses estados tem uma diferença muito clara. O cansaço se resolve descansando. E o estresse só podemos evitar se entendemos o motivo de fazer, por que fazemos o que fazemos. Então, uma pergunta pra gente se fazer antes de sair da cama. Afinal de contas, por que fazemos o que fazemos? Ah, gente, só um detalhinho que eu esqueci de falar aqui, presta atenção. Uma coisa que trava muito a gente pra decidir propósito de vida é achar que é pra vida, entendeu? Foca num propósito de vida pra agora. Conecta com quem você é agora, não pensa quem você vai ser. Às vezes a gente não sabe nem quem que a gente é agora, vai saber quem que eu sou amanhã, entendeu? Então um propósito de vida não é pra vida, é um propósito neste momento. Fica mais leve sua decisão, te garanto. Só vai.